Bom, vamos lá então para a última parte do vídeo aí de progressões aritméticas. Como eu falei para vocês, eu vou falar aí sobre soma dos n primeiros termos aí de uma progressão aritmética. E antes eu vou contar uma história para vocês. Teve um matemático, né, chamado Carl Friedrich Gauss. Ele conta a história que o professor dele, ele tinha uns 10 anos, e o professor dele conta a história que o professor dele queria sentar, ler o jornal dele, mas ele queria fazer com que os alunos dele ficassem ocupados. E aí o professor sugeriu que toda a turma do Gauss fizesse essa soma. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o 100. Então o professor lá, imaginando que todos os alunos iam demorar um tempo ali para resolver esse problema, eis aí que em questão de minutos o Gauss, né, ele acaba levantando e falando: professor, resolvi. E para o recurso da época, para o século XIX, não existia calculadora eletrônica, não existia nada, tinha que ser tudo na questão mesmo do lápis e papel. E depois, demonstrando para o seu professor como é que realizou o cálculo, ele fez essa soma de uma forma aí espantosa para a época. Hoje todos sabem o método dele, mas para a época foi de uma criatividade tremenda. Então, contando para o professor não acreditando como é que ele resolveu tão rápido aquela conta, em questão assim de minutos, aí o Gauss se dirige à frente à lousa, né, e explica para os seus colegas. O Gauss explicando, ele falou que quando ele pegava o primeiro número aqui, ó, que é o 1, e ele somava com o último número, você tinha uma soma aí de 101. Quando você pegava o segundo número, que vale 2, e somava com o penúltimo, que é 99, a soma também dá 2 mais 99, também dá 101. E o Gauss, explicando para os seus colegas, explicando para o seu professor a sua metodologia, comentou que para a soma da 101 ele usava um par de números. 1 com 100, 2 com 99, e que ele conseguia, de 1 até 100, formar 50 pares de números. 1 com 100, 2 com 99, o 3 com 98 e assim vai. Então, são 50 pares cuja soma vai dar 101, cada um dos pares. E aí ele, explicando para o professor e para os colegas, falou que já que ele vai ter 50 pares, são 50 vezes o 101. 50 vezes 101, né, agilizando aqui a multiplicação, vai dar 5.050. Tá? Aí vocês vão me perguntar qual é a relação entre essa sequência de números e a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então ali o Gauss, quando ele tinha uns 10 anos de idade, ele talvez não soubesse, mas ele já estava diante aí de uma regra para se calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. E isso falando aí há praticamente 200 anos atrás. E a relação que a gente consegue tirar entre essa experiência de Gauss com essa parte da progressão aritmética é que, se vocês analisarem essa sequência, ela é uma progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5 é uma progressão aritmética cuja razão é 1. Então eu estou sempre somando 1. Concorda? Então, para achar o próximo. E que eu tenho 100 elementos. Eu tenho 100 termos, aí uma progressão aritmética com 100 termos cuja razão é 1. O primeiro termo é 1 e o último termo é 100. Então, se a gente for analisar a soma dos 100 primeiros termos dessa progressão aritmética que o Gauss resolveu, deu 5.050. Agora vamos analisar a estrutura, o que está por detrás dessa soma, não olhando o 1 e o 100. Vamos olhar o que o Gauss fez. O Gauss fez a seguinte coisa. Ó. Se eu for analisar, vamos chamar aqui de S da soma dos n primeiros termos. Tá bom? Não importa se vai ser 100, se vai ser 200, se vai ser 1.000, 1 milhão de termos de uma progressão, dos n primeiros termos de uma progressão que eu vou somar.
vamos analisar o que ele fez. O Gauss, ele somou o primeiro termo com o último termo. Não foi? A hora que ele pegou o 1 e o 100, ele somou os extremos. Ele somou o primeiro e somou o último. Aí depois ele analisou quantos pares ele conseguiria montar com esses 100 números. Se eu tenho 100 números, a quantidade de pares que eu consigo fazer são são 100 pares, eu consigo fazer. Se são 100 números, eu consigo fazer 50 pares. Se são N números que eu tenho que somar, a quantidade de pares é sempre dividir por 2. Por exemplo, se eu tiver que somar os 40 primeiros números de uma progressão aritmética, eu consigo fazer 20 pares. Se eu tiver que somar os 200 primeiros números, se eu for pegando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, eu consigo fazer 100 pares. Então, a quantidade de pares que eu consigo montar é a quantidade de termos dividido por 2. Então, o que o Gauss fez aqui? Ele pegou o primeiro termo mais o último termo e multiplicou pela quantidade de pares. Que nada mais é, essa quantidade de pares nada mais é do que a quantidade de termos dividido por 2. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa minha fórmula azul aqui? Ó? Então, eu tenho que a soma ela é dada por a soma dos extremos do primeiro com o último vezes a quantidade de termos. Se você for pegar em algum livro didático ou se você for pegar essa fórmula na internet, você vai ver que essa barra da divisão ela é estendida aqui, mas isso não muda o cálculo, isso continua sendo a mesma coisa, tá? Então, chegamos aí numa fórmula para calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, eu preciso do primeiro termo, só relembrando aqui, que é o A1, mais o último termo, vezes a quantidade de pares. Tudo bem? Então, através dessa fórmula, a gente vai conseguir somar aí a quantidade de termos, os n primeiros termos de uma progressão aritmética. Tá certo? Então, vamos para alguns exemplos aqui. Vamos puxar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, exemplo 1. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da progressão aritmética, né? 3, 10, 17. Então, pelo que a gente viu no primeiro vídeo sobre progressão aritmética e no segundo vídeo, é que é o seguinte, eu consigo determinar aqui a razão. Vou trazer aqui. Vamos por aqui, razão. Quem é o A1? Calma aí, se eu preciso somar os 20 primeiros termos, então eu preciso pensar quantos termos eu tenho ali que vai fazer parte da minha soma. O n vai ser 20, já vamos colocar ali os valorzinhos, tá? Quem é o último termo? Lembra lá que na soma eu preciso do primeiro, do último, da quantidade de termos. O último termo, se eu vou somar do A1 até o A20, o último termo vai ser o A20. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar aqui as informações que a gente tem. Então vamos lá. Quem é a razão? Quanto que vale a razão? Lembra lá da razão que a gente fez lá no primeiro vídeo? Para eu determinar a razão é sempre um termo, desde que não seja o primeiro, menos o termo anterior. 10 menos 3, a razão é 7. Tá? O A1 é 3. O N, quantos termos eu tenho? Quantos termos eu vou somar? São 20. E qual é o valor do 20º termo? Calma aí, então agora a gente caiu num problema. Eu não sei qual é o valor do A20. Então como é que eu vou determinar a soma? No segundo vídeo, quando a gente viu sobre termo geral, a gente consegue determinar qualquer termo de uma sequência. E eu consigo determinar esse A20 usando o termo geral. Então, eu vou dar uma pausa por enquanto na soma. Vou buscar o valor do 20º termo lá utilizando a fórmula do termo geral
E depois, na hora que eu obter esse 20º termo, eu vou e substituo ele na fórmula da soma. Então, vendo aqui, ó, então vamos lá procurar na fórmula do termo geral. Então vamos vir para cá. A20 é igual. Só vou jogar aqui em cima a fórmula do termo geral que a gente conversou. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então vamos determinar aqui o 20º termo. O 20º termo ele é dado por A1, 3, né? Mais N menos 1, 20 menos 1. Vou fazer aqui direto. 19 vezes a razão que é 7. Tudo bem? Só lembrando aqui que a gente vai ter que fazer primeiro a multiplicação e depois a soma. 19 vezes 7 a gente tem. Se fosse 20 vezes 7, daria 140. Então aqui dá 133. Então eu descobri o valor do A20. O A20 vale 136. Tudo bem? Então eu preciso somar os 20 primeiros termos. E o A20, que é o último lá, o extremo lá, ele vale 136. Então agora eu sei quanto que vale o meu A20. Meu A20 aqui vale 136. Então eu tenho todos os elementos para se determinar a soma dos 20 primeiros termos. Eu tenho o primeiro, eu tenho o último e eu tenho a quantidade de termos. Então, voltando aqui para a nossa fórmula da soma, então vamos por aqui, soma dos 20 primeiros termos. Ela vai ser dada por A1, que é 3, mais o último termo, que é 136, vezes o número de termos, que são 20, tudo isso dividido por 2. Tá? Sempre resolvendo parênteses primeiro, 3 mais 136 dá 139, vezes 20, dividido por 2. Tá? O que eu posso fazer para facilitar o cálculo é fazer aqui a divisão 20 por 2. Eu posso fazer essa simplificação porque é uma multiplicação que está aqui no meio. Fica 10. Tá? 20 dividido por 2 fica 10. Então vai sobrar 139 vezes 10. Então essa soma vai dar 1.390. Tá certo? Então eu consegui determinar a soma aí dos 20 primeiros termos da progressão aritmética, que é dada por 3, 10, 17. Então vocês estão vendo que às vezes, para se determinar a soma dos n primeiros termos, eu preciso recorrer, em alguns momentos, para a fórmula do termo geral. Tá? Então, é por isso que eu tenho que estar antenado em tudo aí. Não é assim, eu aprendi o que é termo geral, depois eu esqueço, aí depois eu uso só soma. Não, está tudo interligado. Tá? Então, vamos para uma próxima aqui, ó. Vamos pegar essa questão aqui. Em relação dos números naturais ímpares, calcular a soma dos 50 primeiros termos. Então vamos lá. Os números naturais, eles são dados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São os números naturais. Só que eu quero saber a soma dos 50 primeiros termos dos números ímpares. Então, se os números são ímpares, eu tenho 1, 3, 5, 7. Esses são os naturais ímpares. Tá? E se eu preciso calcular a soma dos 50 primeiros termos, eu preciso primeiro saber quem vai ser lá o 50º termo, quanto que ele vale, para que eu possa colocar na fórmula da soma dos termos aí da progressão aritmética. Então, só colocando aqui a fórmula, a gente tem soma dos n primeiros termos é dada por A1 mais AN
vezes n dividido por 2. O que acontece muito? Muita gente acaba se confundindo esse n com razão. Acaba colocando na soma esse n e acaba trocando por razão. Cuidado, aí é o número de termos. Lembra lá que é a quantidade de pares que o Gauss teve que multiplicar lá pelo 101. Então, ali na soma é o número de termos, o n. Então, vamos lá. Para poder calcular a soma dos 50 primeiros termos, eu tenho o primeiro, que ele vale 1. Eu não tenho o último termo, eu não sei quanto que vale o A50, mas eu sei quantos termos eu vou ter que somar da progressão aritmética, que são 50 termos. Então eu vou trazer para cá tudo que eu já tenho de informação sobre essa progressão. Então, colocando aqui a razão, o A1, o N, o AN e a soma. Tá? Então, vamos colocar aqui tudo que eu consigo extrair ali daquele problema. A razão. Pode perceber que está sempre aumentando 2. O A1 é o meu primeiro termo, que vale 1. O N, eu vou somar os 50 primeiros termos, então o N vale 50. Não sei quanto que vale meu último termo. E também não sei quanto que vale a soma. Pela pergunta, pelo enunciado, eu vou ter que determinar esse carinha aqui, ó, a soma dos n primeiros termos. Só que para poder determinar, eu preciso saber quanto que vale o AN. Quanto que ele vai valer o último termo da sequência, né, dentro ali do espaço que eu quero calcular. Então, o último é o A50. Então, vou de novo ter que recorrer à fórmula lá do termo geral. Então, vou buscar aqui, ó, A50. Porque tendo esse A50 em mãos, aí eu consigo calcular a fórmula da soma. A1, que é 1, mais n menos 1. Se o n aqui é 50, menos 1, 49 vezes 2. A50 é igual a 1 mais 98. A50 é igual a 99. Ah, tá. Então, dentro dessa progressão aritmética, eu consegui identificar qual é o 50º termo. O 50º termo é o 99. Então, ó, A1, A2, A3, A4, o A50 vai valer 99. Então, eu tenho aqui já o meu 50º termo, que vale 99. Tudo bem? Então, agora eu posso ir lá para a minha fórmula da soma. Então, soma dos 50 primeiros termos. Olhando a fórmula em azul ali, eu tenho primeiro termo, 1. 50º termo, que é o último, né? O último é 99. O último termo que vai ser somado, né? Vezes n, eu tenho 50 e divido por 2. Então, a soma dos 50 primeiros termos ela é dada por 100 vezes 50. Vamos ver se cabe aqui tudo isso dividido por 2. Eu vou colocar assim, ó, tá? Então, ficou 100 vezes 50 dividido por 2. 100 vezes 50 dá 5.000. Se eu fizer a multiplicação aqui, ó, 100 vezes 50 é 5.000. 5.000 dividido para 2 dá 2.500. Então, eu consigo chegar aí na soma dos 50 primeiros termos da progressão aritmética. Tá certo? Então, foi um resumo de progressão aritmética, desde lá da razão, classificação, identificação de uma progressão aritmética, determinar seu termo geral e agora aí calculando a soma aí dos n primeiros termos. Então, espero aí que tenha ajudado. Compartilhe aí com seus colegas, divulga aí para quem, como eu comentei anteriormente, quem está estudando, e bons estudos aí para vocês. Então aí com esse vídeo a gente encerra a nossa parte aí de progressão aritmética. Então, abraço aí e até mais.